Então conta pra gente, ô Beto, de onde você é, onde você nasceu, conta um pouquinho a sua história. Então, eu sou paulistano, né? Nasci em São Paulo, na Zona Leste, na Penha, né? Inclusive no Hospital Nossa Senhora da Penha. Ah, E a minha vida quase que total foi na Zona Leste, né? Mas eu cresci na Zona Leste e as minhas influências musicais, todas essas coisas das pessoas que eu conheci que tocavam e os bailes que a gente ia, né? Naquele tempo. é, No tempo que os bailes eram na casa dos amigos, né? Não ó, tinha discoteca, não tinha nada disso, né? é verdade. Então eu me criei na Zona Leste, né? Na verdade é Cidade Patriarca, que fica próximo à Vila Matilde, né? É subdistrito da Vila Matilde. E lá eu me criei e cresci lá, né? Na Zona Leste. Depois, com o passar do tempo, eu me mudei e aí fui para vários lugares. Aí a história é longa. É, legal. Mas a Você, tua vida a infância, como é que era lá em São Paulo, sim? a infância é maravilhosa, né? A gente, a gente tinha muita liberdade, né? A gente podia ficar na rua, despreocupado, né? Não tinha tanta violência. Eu, quando criança ainda era barro, não tinha asfalto nas ruas, né? No bairro onde eu morava. E cresci com muito saudável. O pai trabalhava, a mamãe cuidava da gente. Às vezes fazia a vez do pai também, porque o pai trabalhando e a mãe tinha que cuidar de quatro filhos homens, né? Nós somos em quatro irmãos. E a mamãe fazia tudo, né? É, ensinava a gente a jogar bolinha de gude, ensinou a gente a colocar o pipa no ar, ela enrolava a linha na lata, fazia o pipa, a rabiola, botava no ar e dava a lata na mão da gente. A mamãe foi Poxa, terrível, assim, né? cara, que Muito, muito. Pai e mãe, ouro de mina. isso, isso, isso. É por isso que eu gosto de puxar essa parte, sabe? Para mim, acho que a parte melhor da nossa essência humana chama-se família, né? Então, eu faço Sim, questão de total. puxar um pouquinho sobre isso. E a gente vê o reflexo disso na sua vida atualmente, né? O paizão que você é, já percebi isso. Então, parabéns pela família, pela sua essência humana e o privilégio que você teve de ter pai e mãe, né? Nem todos tiveram É, isso, né? eu me Infelizmente. sinto muito privilegiado por isso, com certeza. Uhum. Muito bom. Vamos falar um pouquinho da música, né? Quando tu era garota assim, escutava o quê? Escutei muita. Quando eu me recordo de pequeno, ouvi muito nos domingos, né, que a família se juntava, eu via muito Martinho da Vila. Ó, O pessoal lá gostava muito de Martinho da Vila e o pessoal gostava de dançar, né? Então se juntava a família ali e dançava. Colocava, eu lembro do meu avô ainda tinha daquele móvel que era vitrola, com um radinho, né? Aquele embutido que era todo fechado, eu levantava aquela tampa e colocava os discos ali, é uma coisa maravilhosa, né? coisa linda, né? E a gente começou a ouvir os vinis ali, Jorginho do Império, Hum, né? Poucas pessoas lembram do Jorginho do Império, eu ouvi muito Jorginho do Império, AGP, sim. aí Roberto Carlos, muito, né? As pessoas eram muito apaixonadas pelo Roberto Carlos. E nessa época eu ouvia muito essas coisas, né? Minhas tias, minha mamãe gostava muito do Ronivon, Ó, é, a gente ouvia de tudo, sem preconceito, sabe? Jovem Guarda, né? Tudo O rolava aí. Jovem Guarda total, É. Jovem Guarda total, Vanderleia, Erasmo, Roberto, e seus Blue Caps, Uhum. Sim, né? conheço. Né? Nossa, é muita The coisa, né? Fevers, The Fevers. Fevers.
Incríveis. Os Incríveis, né? Música solada, bonita, digamos. Muita coisa, muita coisa. Tem muita coisa para lembrar. Agora você me trouxe a minha infância mesmo. Pois é, a ideia é essa, cara. Me trouxe a infância daquela coisa das festas e Réveillon, né? A família toda junta. Aquela coisa que chegava, quando chegava no domingo, era uma loucura esperando os primos chegarem, né? Para se juntarem, né? Era uma coisa muito agradável, né? Na casa da vovó. As pessoas tinham muito respeito de ir almoçar aos domingos na casa da vovó. Se juntavam todos. A família sempre foi grande e todos estavam lá sempre para o almoço, né? Na casa da avó, em respeito àquela coisa, aquela herança, aquela sempre Patriarcal, né? trouxe dos outros, que trouxe dos outros, né? Dos nossos bisavós e tudo. E eles tinham muito respeito com isso, a família tinha que estar junto o tempo todo, né? Sempre que possível tinha que estar junto. E é isso que você falou, né? A gente precisa, a família é a base da gente, né? A família é o maior alicerce que a gente pode ter para depois construir a nossa vida, né? E aí tentar manter as outras famílias que a gente tem uma família ali que começou ali, depois a gente Uhum. vai criar outras famílias, né? Quando a gente se casa, junto com os nossos filhos, né? E com os nossos amigos, que os amigos, bons amigos sempre fazem parte, né? Da nossa família, né? Então eu, graças a Deus, tenho muito, muito a agradecer por ter bons amigos também. Que E é maravilha. essa coisa, né? É, É deu uma, maravilhoso. Lembrar da infância é uma coisa assim que, nossa, realiza. é melancolia Eu sou gostosa, muito né? saudoso, viu? Eu sou muito saudoso. É, Eu sou muito saudoso de muitas coisas, assim. Eu vejo muito futuro, penso muito nas coisas boas que o futuro traz, mas também gosto de olhar as fotos, né? Porque fotos é uma coisa que a gente incrível. consegue trazer Transportar. boas recordações, né? Das pessoas, inclusive, que já foram e que fizeram diferença, muita diferença na vida da gente. É. Isso aí, cara, isso aí. É a parte, a essência do cidadão. Agora a gente pode falar de música, né? Você morou em Minas também, né? Morei em Minas. Ah, Eu morei, acho que foi quase 3 anos em Minas. 2 a 3 anos em Varginha, perto de Três Pontas. é. E eu fui para lá e foi em 97, acho, se eu não me engano, 97. Em 98, aí comecei, aí eu já compunha, né? Eu vinha compondo já há muitos anos. E aí eu recebi uma proposta, né, de um primo meu que é meu parceiro nas letras, né, de algumas Hum, canções, para que é. a gente gravasse. Eu estava morando lá, então aí eu comecei a vir para São Paulo. Então foi uma loucura, porque eu tinha que vir toda semana, aí passava uns dias aqui para ensaiar, para fazer a produção toda, eu que praticamente fiz a produção junto com os músicos, né? Hum, Eu estava aprendendo, na verdade, né? A gente está aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo, né? claro, claro. A música é uma coisa maravilhosa, porque não dá para dizer, ah, eu já sei, não sabe. Ninguém nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Não, a vida é assim, né? Né? A vida é assim, então a gente está aprendendo todos os dias. É importante que a gente saiba isso e que a gente tenha isso dentro da gente para que a gente não se sinta grande, porque às vezes as pessoas falam, ah, eu sei, e aí eu me sinto grande. Não, a gente realmente ainda é pequeno e precisa aprender muita coisa, né, para chegar num grãozinho, né? É um grau de satisfação, pelo menos, né? Sim, sim, com certeza. Cara, é isso E aí mesmo. eu gravei o CD, comecei a gravar em 98, em 99 eu lancei o CD. Ah, Em e era 99 CD eu mesmo, né? Naquela época ainda era CD CD, mesmo. CD. CD, aquele trabalho todo no estúdio, de ficar internado, que não via nem a luz do dia. Ah, Chegava cedo no estúdio e saía de madrugada. Era uma loucura, loucura. E ah, ainda era a DAT, né? Era a fita DAT. fica Quer dizer, não dado. era mais rolo, né? Porque antigamente era o rolo. E Aham. depois passou para a DAT, né?
Verdade. Então, é outra coisa. Hoje a gente vê a evolução que a gente consegue gravar até em casa, né? Pois A é. gente consegue produzir coisas em casa, então é maravilhoso. Ah, chegou É. um amigo poeta aí, o Cláudio Aí, ó. Lessa, do Rio. Aí, é. É um parceiraço aí, amigão. Maravilha, maravilha. Abraço, Claudinho. Aí você fez esse CD lá em Minas, e como é que foi a Não, não, aceitação? Fez em foi em São São Paulo. Paulo. Você morava em Minas. Sim, mas aí tocou nas rádios, tal. Mas o que que aconteceu? Para que você possa entender. É. Eu gravei e aí fui fazer o lançamento no Supremo Musical. Você chegou a conhecer o Supremo Musical aqui em São Paulo? Nana Caymmi, Uhum. muitas pessoas assim, não me recordo todos, mas a banda Mantiqueira, muita gente tocava naquele porãozinho, Ó, né? Era uma casa assim muito legal de se tocar. E eu fiz o lançamento do CD ali. Foi muito bom. Só que o que que acontece? Eu não sei se foi estresse, o que que aconteceu. Eu logo que eu lancei o disco, eu fiz o show, eu já não estava muito bem. Aí eu adoeci e foi uma doença assim muito estranha, porque eu falando aqui me dava acesso de tosse, então não conseguia cantar. uau. Então eu tinha show agendado, eu tinha entrevista, em rádio, TV, tanto é que eu fiz CBN ao vivo, fiz rádio, né, Uhum. ao vivo, fiz vários programas, fiz na época Rede Mulher, com a Cris Nicolotti, que virou minha amiga, né, Aham. e, e aí eu adoeci. Uau. Aí tive que cancelar tudo, show, entrevista, todas as coisas que a produção já vinha trabalhando, tivemos que cancelar. E aí eu fui fazer tratamento. Fui para o hospital, fiz tudo, mas não encontraram nada. Uau. Não encontraram nada. E do jeito que veio a doença, ela foi embora, só que demorou um pouco. E Uau, esse cara. demorar um pouco, eu perdi o time, Perdia, né? perdia todo o. É, E aí o produtor não era, o meu produtor era meu primo, e ele não era da área, então ele foi tocar as coisas dele, né? sim. E aí, quando eu voltei, que eu já estava bem, o que que eu vou fazer? Sozinho, naquele momento, né? Eu voltei a tocar, fazer algum showzinho em bar, em algumas coisas. Cheguei a tocar até no Világio, que era uma casa muito bem frequentada também ali na Praça Dom Orione, no Bexiga. Hum. Fiz alguns shows lá também. Mas não ia para frente porque a gente precisa de ter as portas abertas, né? Não Claro, é, não claro. é sozinho, é difícil caminhar sozinho, não é? Hoje até a gente consegue trabalhar melhor isso, né? De repente se autodivulgar, Sim. chegar através da, das redes, né? Então a gente consegue chegar, mas naquela época não tinha essa Ah, possibilidade. Naquela época não tinha essa possibilidade. Então aí eu continuei fazendo meus trabalhos que eu precisava sustentar a família, né? Sempre a música foi muito paralelo, né? Não tinha como ser total. E aí eu continuei compondo quando sentia a necessidade de compor, claro. né? Não vejo a questão de compor como seja obrigação, sabe? É sentimento, e sentimento ele vem natural, tá? Eu até comento isso com amigos, às vezes mandam alguma coisa para mim, eu leio, e se não bate ali naquela hora, tem que esperar um pouco, ver se depois vai ler de novo, ou se vai, manda uma harmonia, se vai dar para escrever alguma coisa. Porque a música é assim, a música não é Uhum. riscar um fósforo, não é acender uma É, vela, não é, sabe, não é. é fritar um pastel, Eu é acho. sentimento, aquela coisa de dentro, né? De Com dentro para certeza. fora. Lógico, você de fora para dentro também, que quando você se emociona, você cria, né? Você como compositor, você sabe do que eu estou falando. Isso é para, né? É super tranquilo para você entender. Mas nós estamos dizendo aqui para as pessoas que estão
nos assistindo, nos vendo, né? com certeza, né? Então é isso. E aí eu perdi total e fiquei parado de lá para cá. De lá para cá, eu fiquei quase 20 anos Uau, tocando aqui, às vezes, num bar, um negócio. E a pandemia me trouxe é, de volta. aham, A pandemia verdade. me trouxe de volta, porque eu fui obrigado a ficar em casa com a Sofia, né? Porque eu trabalhava em vendas, Uhum, parou tudo, vendia, o trabalho que eu fazia era em shopping, aham, shopping parou, porque, é verdade. né? Os empresários, muitos empresários tiveram muitos problemas, então caiu total, zerou. E aí eu tive que ficar em casa. E para ficar em casa e não ter o que fazer, eu cuidava da minha pequena, né? Me divertia com ela, porque ela me sustentou esses meses todos, né? Acredito. Foram, foram Tempos 18 difíceis. meses. É. 18 meses, pensa, 18 meses eu com a pequena, graças a Deus a minha esposa trabalha na área da saúde, Uhum, então foi tranquilo, porque no caso, tranquilo não, quer dizer, nós uhum, passávamos muitas dificuldades, né, por causa da Covid, e ela trabalhando dentro da área, mas era necessário e a gente sempre teve a cabeça muito tranquila em relação a isso. Mas eu tive que, no começo foi bravo, aí eu comecei, falei, vou tocar, vou fazer, vou começar a colocar as coisas na rede, né, porque não posso ficar parado, né, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu vou fazer o que eu gosto, né, o que eu claro, amo, né, claro, aham. e o que eu respiro, porque música para mim é o ar, né, É, dois. é o ar, é a água, é a chuva, é o vento, É tudo, é uma tudo. coisa que nos alimenta, né. É, poxa. Então é isso. Aí eu voltei. Meu primeiro trabalho era só em CD, Uhum, só estava em CD. Aí eu fui fazer toda aquela parte burocrática, porque precisava fazer, era GRA na época, era outro produtor, e aí eu fui fazer, aí eu fiz, me cadastrei como produtor fonográfico também, é. para poder fazer os meus trabalhos, não depender de tudo. A gente tem que, é aquilo, a gente tem que aprender, né, a nadar, É. né? Eu fiz Então, isso também. Faço tudo. Então, aí, eu, aqui também, eu tenho me virado com tudo. Eu tenho as minhas músicas, eu estou mixando em casa, faço a mixagem em casa, masterizo aqui do meu jeito, ouço o que tem, uso uma base para ver o que, que é bom para o meu ouvido, o que eu gosto, do trabalho do que eu gosto, e tento usar o mesmo plano para Uhum. deixar parecido. E eu faço em casa, porque hoje em dia você sem grana é difícil você levar para os estúdios aí dos feras, né? A Isso. gente, é lógico, se tiver um projeto, a gente quer fazer com os melhores, inclusive dar trabalho para esse pessoal, porque eles conhecem muito, né? Não dá para a gente dizer, a gente faz, mas É, não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é compor, é tocar, cantar, né? Mas a gente vai fazendo porque pela possibilidade que a gente tem, né? Então é isso. é. Eu É acho que é para por se aí. desafiar também. Eu acho que a gente acaba aprendendo, né, alguma coisa nova e se autoafirmando até, porque tem hora que você não pode contar com ninguém, né? Então, se tiver que fazer alguma coisa você mesmo, já aprendeu. Essa pandemia também me ensinou bastante coisa. Eu acho que assim, a gente, eu aprendi muito com meu pai. Meu pai, ele era um cara que ele não sossegava, sabe? Ele já se foi há 2 anos. Não. Era um portuguesinho, sabe? Muito do teimoso. E ele tinha celular, ele tinha o computador dele, ele tinha até Twitter. Ele tinha Uhum. Facebook, Instagram, Twitter. Pai, mas você tem Twitter? O que que você... Não, mas eu tenho, filho. Não importa se eu entro, se eu falo ou se eu não falo, mas eu quero ter e eu vou ter e eu vou olhar, vou ver o que o pessoal está falando, Tá. entendeu? Aí às vezes eles ficava bravo porque os caras estão aí, não sei o quê. Ele não entendia às vezes muito bem das coisas, mas ele não queria ficar ultrapassado. Sim. Eu acho que nós todos, enquanto a cabeça estiver boa, eu acho que a gente tem total
possibilidade de fazer qualquer E coisa, isso né? é fundamental, sabe, Beto? Porque você tem filhos, né? Porque eu tenho dois filhos, homens, né? E assim, essa Sim, minha alma empreendedora, isso ensinou tanto a meus filhos. Eu tenho um filho hoje que é um cara assim, sabe? Porque era assim, surgiu a internet, banda larga, eu era o primeiro a colocar em casa, porque eu necessitava disso, dessa evolução. E eles com 3 anos já sabiam falar inglês, tudo por conta da internet, isso evoluíram tanto. Então você que tem uma filha, tem que estar sempre assim, ó, atualizado mesmo, porque eles vão pegar muito com você, ela vai pegar muita coisa, entendeu? E hoje eu tenho o maior orgulho de falar, meus filhos, a gente está com a mesma cabeça nessa questão tecnológica, entendeu? Mesma cabeça. sim. É impressionante isso. E como eu me recordo que eu era muito ágil nessas coisas, tanto é que lá em casa eu sempre fui, eu sou mais novo, mas eu sempre fui ligado nessas coisas, né, de tecnologia. Então, meus irmãos não tinham qualquer problema com o computador, eu que tinha que salvá-los, né? Ah, Com várias coisas. Tanto é que, mas eu nunca fiz curso, nunca fiz uhum. curso, eu sou autodidata em tudo. É, Eu monto, desmonto o computador, eu fui trabalhar em estúdio, nunca fiz curso de estúdio, trabalhei em estúdio com os caras, falaram, mas você, não, não, eu quando gravei o meu trabalho, enroscou a DAT do cara, o cara falou que ia chamar o técnico lá do não sei o quê, eu falei, não, meu, peraí que nós vamos tirar essa fita, eu não vou esperar. Ele falou assim, não, meu, você vai me estragar a fita, eu deixa comigo, cara. Aí eu tirei, ele falou, meu, quer trabalhar comigo aqui? Ele falou pra mim, Maurício Grasmo, aqui da muito bom. Pompeia. Pô, quer Ah, trabalhar comigo, meu? Você resolveu um problemaço, meu. Tinha enroscado no cabeçote, né? Falei, uhum. não, vamos resolver. Aí tirei, não deu problema na fita, me recordo. E de lá para cá eu trabalhei no estúdio lá dele, fiquei trabalhando com ele, aprendendo, né? Lógico, aprendi muita É. coisa. O Maurício Grasman é um cara que começou há muitos anos atrás. Ele gravou muita gente, o pessoal da cultura. Hum, Eu gravei Barbatuque com ele. uau, No início, Barbatuque estava fazendo um trabalho para a cultura e nós gravamos lá no estúdio dele. uau, Ele gravou muita gente assim legal da MPB, entendeu? uau. Então aprendi muita coisa lá. Depois eu fui para um estúdio lá na Zona Leste de uns amigos meus e lá aprendi também muita coisa, onde eu conheci o Miguel Cidras, né? Que Hum. foi produtor Eu li, né? do Raul Legal. Seixas, Ah, fez muito arranjo para o Tim Maia, brigou muito com o Tim Maia. Ele imagina. contava a história que o Tim Maia tirava todo mundo do estúdio, o baterista não estava do jeito dele, falava, mandar o baterista vai tomar um café e deixa que eu vou gravar. Ele sentava na bateria e gravava. É, ele tocava tudo, né? O Tim Maia O cara tocava é tudo. monstro, é monstro. E ele, falando do Cassiano, né? Ele falou inclusive do Cassiano, fez até um arranjo novo para aquela música Salve Essa Flor, que é maravilhoso. Muito, e foi ele que fez na época, né? Nossa, Então, eu aprendi muito com ele. Passei meses com ele internado também dentro do estúdio, que não via a luz do dia. A gente, quando entra no estúdio com música, parece que 10 minutos para a gente é 24 horas, né? Porque, é, meu, passa a hora e você não não, percebe, não, parece que... Aí a minha mulher fala, pô, mas você foi pro estúdio, você não vê o horário, não? Eu falei, meu, quando tá falando de música é uma coisa. tem É jeito, tão prazeroso que a gente se perde, né? A gente é se verdade, perde é verdade. nas conversas, falando, trocando figurinhas, né? Porque a gente sempre aprende muito um com o outro, né? Com certeza. Acho que acho que um afina o outro, né? É uma coisa bem interessante. Com Músicos, a conversa que certeza. você tem com músico, você já colhe alguma coisa, impressionante. Você vê o Não, cara tocando uma total, música, você fala, ó, cara, o cara falou um negócio bacana aí, opa, vou peguei. É e assim. é verdade, é demais, demais. Tu me Eu deixou não sei se eu impressionado. estou acelerando, passando aí. Nós estamos no bate-papo e eu estou falando, contando para você, Não, mas tá é assim, legal? é assim que eu quero, cara. É assim que eu quero. Essa conversa é conversa de botequim. Sabe, o cara tá no bar e tá. Ó, entendeu? É a mesma É, coisa. Eu falo verso em prosa por conta da poesia, que é a minha área, né?
Mas é assim, é uma prosa mesmo de amigos num bar, falando de assuntos afins. Agora, eu queria falar um pouquinho daquela menina tua tocando contigo, que é aquilo, cara. Cara, você sabe que até você deve conhecer o Rui Godinho. Sim. Conhece o Rui Godinho, né? O Rui Godinho até falou uma vez, porque eu não sei se você conheceu o Madan. Você conheceu o Madan? Não, não. É um compositor que, na verdade, ele musicava poemas, né? Uhum. Ele já nos deixou. É assim, um artista muito bom da MPB. Fez canções de poema do Arnaldo Antunes, Ah, né? É um disco muito lindo. Tem um disco infantil que ele musicou, do... Como é o nome agora? Agora deu branco. Não vou uhum. lembrar agora de cara. Mas Então, ele foi assim, uma pessoa, inclusive, que eu aprendi muito com ele. A forma com que ele lidava com a música, eu absorvi muita coisa. Como na, nós falamos, acabamos de falar nisso agora, né? Sim, sim. Que só de conversar Já a gente colhe. já aprende, né? Colhe e aprende muitas coisas, né? É muito, é muito prazeroso mesmo. Isso aí. Eu falei, eu Aí vi da você. menina, Pois é, que é então, aquilo, cara. desculpa, Ela é muito ritmada, eu lembrei do meu e aí filho. O Rui ficou emocionado, porque nós perdemos o Madan e eu cantei uma música com ela, do Madan, né? Aham. Ah, bate na madeira, aquela não. Não, Aquela... Bate na Madeira é minha. É sua, Bate na pois é. Madeira é minha. É. É uma música que fala da natureza, né? Fala Uhum. da arara, né? Ah, Como que é o nome? Agora me fugiu o nome da música também. aham. Mas depois eu te falo. E o Rui Godinho ficou assim, falou, meu, como ela consegue, ela canta e ela tem essas coisas do olhar, de Sim. interpretar, né? E assim, para você entender, eu não chamo ela para fazer nada. Que nem você falou bate na madeira, Ah, eu estava tocando, pego o violão assim, é difícil ela vir. Quando ela vem, ela puxa a cadeira. Fala, ah, papai, posso cantar com você? Tá, oh, quer que filma? Vamos filmar, ela fala. E aí ela já tem intimidade com a câmera, tudo, ela já, sabe? Não tem vergonha. Mas é assim, se ela cantar aquela hora, cantou. Se não ficou bom, ela fala, agora chega, eu vou brincar, não quero mais hum, saber. E sempre respeitei, nunca. Então, deixa ela à vontade. Um dia ela falou que. Eu falei assim, conversando com a minha esposa no carro, eu falei assim: amor, eu queria tanto que a Sofia aprendesse um violão, um bom instrumento. Ela estava no carro atrás, ela estava com 3 anos, 2 anos e meio para 3 anos. Ela falou: como que eu vou aprender violão se eu não tenho o meu? Assim, cara. uau. Assim ela falou, dentro do A carro. Aí eu lata. olhei para minha esposa e falei: meu. Aí ela falou assim: o Papai Noel vai trazer. Aí trouxe comprei um ukulele para ela. Uhum. Cara, você pensa que eu falo assim, vai tocar, pega seu. Não, não falo nada, tá lá. Ela pega, leva para lá, toca. Tem uma música que ela inventou, que eu gravei, que as pessoas ficam apaixonadas. Eu comecei a tocar, assim, 2 acordes, e ela saiu cantando, quatro Uau. minutos, criando, falando coisa Que de dinossauro, que não sei o quê, o dentro da dinossauro, melodia. Que isso. certinho, afinada, tudo. É dela, né, cara? É Nasce, cara, dela, é é na gente, veia. sei lá. É. Eu Ah, já, quando ela tava na barriga no início, eu já cantava, né? Com todos os filhos. Eu tenho outros filhos do primeiro casamento. uhum. É a mesma coisa. Eu tenho o Matheus que também toca, o Matheus toca. E mas eles são igual a mim, né? Eu não estudei, então eles Uhum. tocam e o Matheus tem um talento assim, uma sensibilidade incrível. Depois eu vou te passar o Instagram dele para você conhecer Quero, o quero. trabalho dele. Ele não faz muita coisa, não. Ele não é um cara ainda. Ele trabalha, faz as coisas dele. A música dele é um momento zen, é um momento dele.
dele entrar num outro plano, entendeu? Ele vai, pega o violão, entra no plano dele de tranquilidade, a yoga dele é tocar o violão, entendeu? Então ele usa a música para isso, para relaxar, para pensar em coisas boas, que a música traz isso para ele. E eu acho que tem tudo a ver, né? A gente faz esse tempo todo buscando essa paz, né? Que a gente busca o tempo todo. Encontrar num lugar Acho de que paz desse mundo tão perturbado, né? é. E o lugar de paz é dentro da gente mesmo, não tem jeito. Pois é, cara. Aí eu tava olhando aqueles álbuns seu, né? Acho que é o primeiro mesmo, você tá cabeludo, né? Qual? Aquele que tem uma foto assim meio artística. Na verdade, assim, o que eu fiz? O meu primeiro trabalho, eu subi para as plataformas como single, né? Ah, tá. Você foi Então, subindo. eu não coloquei o trabalho, porque a capa do meu trabalho real do CD é a minha filha mais velha, que hoje Ah, está com 32 anos, e ela tinha 9 anos. uau. Ela tinha 9 anos, e aí nós fizemos, porque fala do lado de lá, conta um pouquinho de quando eu estava em Minas, e a visão de uma pessoa interiorana, quando vem para uma grande cidade, né, para uma Uhum. capital, e vê a loucura da cidade, né, com a loucura das pessoas correndo, os acidentes, sabe, a preocupação e toda essa loucura toda. Então, aí fizemos, aí o meu produtor achou bem colocá-la com uma flor, como se ela estivesse vendendo. Não. Ela está vendendo, a capa é eu no carro, né, um, não é músico, né, sei lá, um empresário. Uhum. A menina do lado de fora, com distorcido, e quando abre, por exemplo, o vidro, vê uma criança bonita. Então tinha dois lados. E Ó. depois na contracapa era ela ainda com a mesma flor que não vendeu e eu virando e olhando para a criança talvez já com um olhar diferenciado para poder entender, porque a gente vive numa loucura tão grande que a gente no farol fecha o vidro, né? É Sim. muito louco. É. E as crianças estão ali, nem sabem por que estão, né? Sim. Elas nascem ali na obrigação de levar o sustento para os pais, né? É E deixam a pesado. vida, né? Entregue, né? Entregue, totalmente entregue. É. Então essa música ela fala um pouquinho do social, essa do lado de lá. Tu, E tu... normalmente eu não sou muito de falar do social, não. Eu sou mais romântico. Sei. Mas a cada dia que passa, eu acho que a gente precisa, porque a gente vê poucas pessoas falando do social hoje, né? Verdade, verdade. Mas eu acho que a gente está com muitos problemas, né? Eu acho que a gente precisa, às vezes, dar uma cutucada, falar. Inclusive, Sim, não só pensando no governo, mas pensando nas próprias pessoas que precisam ter um olhar diferenciado. Nós é, precisamos. Eu preciso, não é que, sim, sim. eu sou o cara e eu vejo. É, Não. Eu também preciso. Todos nós é. precisamos exercitar a humanidade, né? A empatia, né? Exatamente. Eu percebo isso. Por mais que a gente tenha a sensibilidade artística de sentir, de sofrer, compaixão e tudo, mas daí a mover uma palha em benefício, você não, poucos fazem, Porque, entendeu? sabe, Evan, que eu acho, o ser humano, tá? Eu tô dentro disso. Nós conseguimos sempre apontar. Né? Apontar é muito fácil, entendeu? Aí, nesse momento que você está apontando, você esquece de você só vê o outro. Mas você não vê o outro no momento que realmente você tem que ver e olhar com outros olhos, entendeu? Então, eu acho que isso é um exercício, é cidadania, é humanidade, é empatia, Uhum, entendeu? uhum. Eu acho que para que a gente possa mudar, né, o mundo, para que a gente precisa mudar a gente primeiro, cada um de Claro, nós. claro. Cada um de nós precisa enxergar isso, E não é? esse processo é o mais difícil. Por que que o mundo está assim?
Porque esse processo de mudar a si próprio é o mais difícil. Você resiste a vida inteira. Tem pessoas que só conseguem amadurecer um pouco quando já chegam dos 50, 60 para lá. E aí ele perdeu uma existência inteira. E não teve essa sacada de que tinha que olhar diferente para as pessoas, que tinha que respeitar o outro. Eu vejo no Brasil essa coisa de política, eu tenho nojo disso, sabe? Essa, essa coisa de, essa briga, essa coisa, essa ofensa para lá, ofensa para cá. Aqui nas minhas conversas, quem quiser falar o que quiser falar, mas assim, eu sou totalmente neutro com essas questões, porque eu não quero futucar o olho de ninguém, sabe? Eu acho que se as pessoas estão no subterrâneo ou não estão, é problema delas. Elas escolheram isso, entendeu? Eu não vou remexer isso, não vou para lá, entendeu? Eu olho mais de cima essa coisa, sabe? Da área cinza, sabe? Ficar na cinza, perceber os errados de ambos os lados e É, assimilar isso com respeito, né? Porque eu vejo que no Brasil não está tendo isso, infelizmente. eu particularmente, eu acho que eu tenho mudado muito. Eu sempre disse que eu sempre fui apolítico, eu dizia que política não tinha jeito, que não sei o que, não sei o que lá, mas na verdade eu acho que era falta de conhecimento, penso eu, tá? Porque na verdade o que eu vejo hoje é muita gente passando necessidade. E aí eu não estou aqui para dizer que eu sou de uma cor ou de outra. Eu sou todas as cores, sempre e você sempre, desde que eu nasci. Humanismo, eu acho que o humanismo Mas é a eu palavra. penso, mas eu penso hoje eu sou povo, porque eu sou povo, eu sou povo. Eu pisei na terra, eu nasci com o pé sujo e vou morrer com o pé sujo, porque essa coisa de achar que você tem uma condição melhor e pode te levar para um outro caminho, isso é ilusório, é utópico, totalmente utópico. Quando você se der conta de onde você chegou, lugar algum. A gente não chega a lugar algum, Não chega sozinho, né, ficando cara? cego. Porque você fica cego. É, E a verdade é que você fica cego. E essa cegueira acaba com você lá na frente, entendeu? Destrói você. Então eu não quero, eu sempre disse, se for para ficar cego nessa forma, que eu continue com o pé sujo, descalço, entendeu? Porque eu quero paz, eu quero deitar e quero pensar no meu povo livre, sem amarras, entendeu? E podendo se alimentar e podendo morar, e tendo o mínimo, minimamente a saúde, né? o mínimo de E dignidade. nós não temos isso, é indigno, totalmente indigno. Então, qual é o papel nosso? Qual é o nosso papel como artista? Não é? Se amanhã eu tenho uma abertura para falar, para cantar, para mostrar, falar de amor, você, você ser pesado às vezes é falar de amor também, porque você está lutando, você está brigando. Isso é muito importante. Fizeram isso no passado, fizeram muito isso no passado, sofreram pra caramba. O próprio Caetano disse que não adiantava, porque o povo não entendia o que ele queria dizer, não é? Mas ele fez e ele continua fazendo, mesmo que ele tenha se queixado de uma época que não foi entendido, não é? Mas quem nasceu para ser, É, não vai mudar, é, entendeu? é da Taiguara, né? natureza. É natureza, é Taiguara, taiguara, você taiguara. pegar as músicas do Taiguara, você entende tudo isso. A Com vida certeza. inteira ele fez isso, ele pensou nessas pessoas, nesse povo que precisava da voz de alguém. E nós Hoje a somos minha vozes, e pele por que já nós não vamos nos tem calar? cor. Olha que coisa mais linda, né? Hoje a minha pele já não tem cor. Hoje as pessoas pegam essa bandeira como se fossem únicos, né? Mas não, esses caras já vêm de lá falando isso.
Pois é. Da maneira mais Então, nós bonita. temos muitos nomes, né, de pessoas que até hoje estão firmes aí. E tem muita gente que não gosta, né? Não vai gostar, porque é a história, né? Por que que uma doméstica tem que fazer o quê na Disney, cara? Tem que andar de Né? avião. Fazer o Porque quê na Disney, né? Olha a cabeça do ser humano. Quer dizer que uma pessoa que trabalha a vida inteira não tem direito pode de sonhar, né? gastar o dinheiro dela, que ela conquistou com a luta dela, onde ela quiser. Olha o pensamento retrógrado de um ser humano desse. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas, gente, para onde nós vamos? Com cabeças assim, não vamos para lugar nenhum. Nós estamos fechados. Então, nós precisamos realmente Jesus falou uma abrir. frase interessante, Jesus Cristo, que eu, o homem mais sábio que já viveu, diz que é assim, cego guiando cegos. Então, imagina, quem está lá para guiar as pessoas são cegos. Para onde é que o povo vai? Né? Então, essa mentalidade vindo de cima, ela acaba contaminando a base, o povo. E é por isso que a gente tem o que tem aí, essa coisa aí, essa loucura, essa disputa. A disputa niilista que eu falo, é uma disputa por nada, porque a ideologia não é deles, né? O nego abraça as coisas dos outros e morre por ela, enfim. Mas sabe o que eu acho, Eva? São pessoas que não conseguem enxergar um palmo na frente, porque é o seguinte, o nosso mundo está se acabando. E eu penso no futuro dos meus filhos, dos netos e aqueles que virão, e não só os meus, todo o povo, Toda a todas as humanidade. pessoas que têm o direito de vir para esse planeta para fazer o que nós viemos fazer, que é aprender, que é viver, que é sofrer e também ser feliz. Porque nós temos os momentos de sofrimento e temos os momentos de alegria e de viver bem. Agora, por que que eu... Ah, quer dizer que eu vou me embora e que se dane o que vai acontecer depois, não me importa. Toca fogo na bomba aí e sai fora. Pois é, cara, é É tipo loucura assim, isso. né? O cara pega um estupim bem grande, né? Toca o fogo e dá tempo de fugir. Eu vivendo aqui minha existência, o resto que se dane. A mentalidade de hoje, e é no mundo todo isso, é essa, né? E não é pouca gente, não. Eu penso que a maioria que está fazendo isso. Posso tocar uma música para você ouvir? Eu ia te pedir. Já nós vamos falar, é que nós estamos falando de um assunto que eu tenho que cantar essa música. Ah, Essa então música eu manda. fiz já há uns anos atrás, ela não está ainda aí, não tá, eu vou gravá-la ainda. Mas ela fala um pouquinho do social e sobre essas coisas que nós estamos falando, sobre o povo. Maravilha. Em cima do muro. Tá chegando bem aí, você? Ótimo. O que você tá fazendo aí, ô mano? O que você tá fazendo aí, ô mano, em cima do muro? O que você tá fazendo aí, ô mano? O que você tá fazendo aí, ô mano, em cima do muro? A mãe tá lá na rua, vendendo peixe, pra comprar o pão e o leite de todo dia. A mãe tá lá na rua, vendendo peixe, pra comprar o pão e o leite de todo dia. A mana tá lá na rua, vendendo o corpo, pra ganhar o sustento do dia a dia. Pai se perdeu neste mundo de meu Deus, sequer nos deu uma notícia. Tem roupa suja pra esfregar, conta de luz e água pra pagar, a louça pra lavar, feijão e arroz pra cozinhar. O mano desce do muro e vem trabalhar.
que você tá fazendo aí, ô mano? O que você tá fazendo aí, ô mano, em cima do muro? O que você tá fazendo aí, ô mano? O que você tá fazendo aí, ô mano, em cima do muro? A mãe tá lá na rua, vendendo peixe, pra comprar o pão e o leite de todo dia. A mana tá lá na esquina, vendendo o corpo, pra ganhar o sustento do dia a dia. Pai se perdeu neste mundo de meu Deus, sequer nos deu uma notícia. Tem roupa suja pra esfregar, conta de luz e água pra pagar, a louça pra lavar, feijão e arroz pra cozinhar. O mano desce do mundo e vem trabalhar. Trabalhar. O que você tá fazendo aí, ô mano? O que você tá fazendo aí, ô mano? Em cima do muro. Em cima do muro. Em cima do muro. Yeah! Uau. Maravilhosa essa canção, cara. Lançou ainda não? Não, ainda não. Ah, eu quero até aprender essa canção aí, muito linda, cara. Ah, Realmente é isso não, aí. A realidade brasileira, o pai foi embora e os filhos se perderam. porque pensa, né? Quando se tem uma família onde a mãe tem mais que dois, três filhos, é muito difícil essa mãe largar os filhos. Porque quando é um, ainda dá um jeito, né? Paga-se, tenta se pagar, tal. Mas e quando é mais, não é? Sem estrutura. E aí o pai tem que trabalhar minimamente, a mãe tem que cuidar do lar, das crianças, cuidar das crianças, dessas coisas. E a gente não vê nada disso, né? É, A gente só vê o contrário, inclusive as crianças na rua, né? na rua. Então, quando desce do muro, vem trabalhar, né? Porque a gente precisa mudar isso, né? E quem está em cima do muro, inclusive, tem que descer do muro e olhar, né? O E desce do muro chegar, aí é porque bem. tá vendo muito de cima, né? Tem que chegar perto, né? O desce do Tem que muro é bem chegar perto complexo. para ver, né? O desce do muro. A gente precisa chegar perto para ver. Isso faz parte. Você é cúmplice. Eu digo sempre, o ser humano, tudo que acontece aqui, nós somos culpados. Nós temos parcela de culpa. Todos nós. É por isso que ninguém vai chegar a lugar nenhum sozinho. Entendeu? E às vezes as pessoas apontam muito para A e B, governo, sabe? Eu acho isso uma falta de consciência cósmica, né? Porque tem a consciência do cidadão e tem a consciência cósmica. Você é responsável por sua casa, por sua cidade, pelo rio que você mora perto, o rio de sua aldeia, lembrando o Fernando Pessoa. E aí as pessoas não se responsabilizam por nada e esperam que os outros cuidem delas. Existe esse lado no Brasil que é muito forte, entendeu? Mas eu acho que a gente está em aprendizado. Eu acho que mas a gente tem que se dar chance de, de olhar e enxergar o que às vezes as pessoas podem te trazer de benefício, inclusive para o teu aprendizado, né? É que as pessoas acham que depois que estudaram e que conseguiram ter sucesso em alguma coisa, Uhum. eles já fizeram a parte deles, Fez a entendeu? parte dele, mas fez por ele, né? Mas eu acho que cada um tem que nem hoje, né? Hoje eu já trabalhei uma época, saí, porque eu tive um acidente na mão e aí mudou a história, mas
voltei a trabalhar, eu trabalho com pessoas com vulnerabilidade social. Ah, Trabalho no albergue. Então, é o único albergue aqui em São Paulo que, quer dizer, agora já deve ter mais alguns fazendo isso, mas a gente sempre foi, o albergue que eu trabalho é um albergue que mantém as pessoas dentro. As pessoas não vão lá só para dormir e se alimentar. Elas têm uhum. atividade. Então, a gente tem as Nossa, oficinas onde a gente ensina eles alguma profissão, entendeu? E maravilha. abre caminho, abre portas, entendeu? Então, acho que a gente precisa. Eu falo assim, mas social, como é que fala? As pessoas fazem isso, mas eles não querem isso, eles não querem sair da rua, eles não têm, às vezes, opções, entendeu? É, e tem uma E outras parcela que vezes, eles quer, estão né? tão acostumados a não dar satisfação de nada mais da vida deles, pela É, perderam o vínculo já, familiar, porque já quando, perderam. porque quando você tem família, você deve satisfação. E quando você está dentro da sociedade, você deve satisfação à sociedade. Quando você vive à Então, margem, você não. é, eles estão à margem de uma situação tão difícil que só eles sabem, só quem está vivendo, né? É. E isso eu posso te dizer com toda certeza, não qualquer pessoa pode chegar nesse nível. Sim. Eu cuidei de pessoas ali que eram donos de restaurantes e restaurantes finos, que perderam tudo por causa do álcool, né? Uhum. E aí a família tentou ajudar, mas sabe que a pessoa, quando está no vício, fica desenganada. E aí a família também não aguenta mais, chega um momento que não aguenta mais, não é nem culpa deles. Uhum. Mas alguém tem que estender a mão. É. Alguém vai ter que estender a Alguém. mão. E E aí fala, uma hora eles vão aceitar, assistencialismo barato. é. É assistencialismo barato? Não é assistencialismo barato, porque eu vi muitas pessoas voltando, inclusive a família, entendeu? Uhum. E isso de 1.000 tem um, que seja de 1.000 é um. Que salvou E uma esse vida, né, um cara? é uma vida, você É. salvou uma vida. E é grandioso demais, entendeu? É grandioso demais. Então, eu acho que é isso. Acho que cada um de nós temos as nossas funções, né? Ou é no dizer, ou é no aconchegar, ou é no levar alguma coisa, como alguns que fazem a comida e levam para aquecer a alma desse povo, né? Porque a fome é uma coisa terrível, É, a fome, o verdade. frio, né? A falta de um teto. E nós não temos isso, né? Nós não sabemos o que é isso. Não. Então, para a gente é fácil. É. É fácil lidar com uma situação que você desconhece. Eu não sei. Você Mas ignora, né? mas aí eu falo assim, mas eu trabalhei, eu tive problemas, mas eu dei a volta por cima. Mas é pequeno, É, é pequeno. é, Nós não podemos ser pequenos, nós temos que ser grandes. E a grandeza exatamente. do ser humano está em olhar o outro. É, Olhar, minimamente olhar, ouvir o outro. Porque às vezes o teu ouvido para uma pessoa se torna uma situação tão grande é para essa tudo, outra né? É pessoa que tudo. precisa. Então, são coisas, né? Que a gente vai É. aprendendo e vai tentando ensinar, porque a gente É. aprende e ensina, né? O importante é que a gente que já está nessa geração aí dos 50, dos 60, transmitir tudo isso que a gente conseguiu captar, né? Sim, E aí a gente faz isso através da arte, né? Também através do próprio aconselhamento, do se importar pelo outro, conversar. Eu faço muito isso, eu acho isso fundamental, de ouvir qualquer pessoa, não julgar ninguém. Não importa se o cara é pequeno, se é grande, se é famoso, se não é, para mim tem mesmo valor. Essa semana eu fiz uma coisa engraçada, eu convidei um rapaz lá do Mossoró, vi ele assim do é, nada, né? Do nada, eu passei no Instagram, vi ele. Aí ele falando assim, hoje eu vou tocar no sei aonde, forró, pé de serra e MPB. Aí ele cabelou para assinar o seu Vanessa e falei, eu entrei em contato com os caras, cara, fiz uma coisa assim, sabe? eu Dei vi, eu vi. uma honra para ele, ficamos aqui uma hora, eu já fiz umas coisas para ele, editei uns vídeos aqui para ele, sim, de graça, mando para ele, como se fosse, como se eu não tivesse o que fazer, sabe? Aí a pessoa fica todo importante.
E isso você ensina, o cara começa a fazer com o outro, né? Dá atenção para o outro, eu Sim, acho que é importante. E, contagia, né? é, Contagia. É, precisa disso. A gente precisa contagiar as pessoas pelo bem, né? Porque pelo mal já tem tanto, né? já tem muito, né? Tem demais, né? Tem demais, né? Tem uma Aí música dos meninos, acho que é o Beto, não sei se é o Beto Guedes ou o Márcio Borges, que tem uma música que fala isso, né? me Uhum, fala um tanta pouquinho, maldade, me fala um chega pouquinho de maldade, né? me fala um pouquinho dos mineiros para a gente pra encerrar, não uma hora já. A conversa aqui ficaria 3 horas, que é uma conversa muito boa. É, É, tá a tua influência com os mineiros lá, que tu fala dessa turma aí da MPB, assim, globalizada, mas eu também sou apaixonado por aqueles clube da esquina lá. O que você aprendeu é. daquele povo? O que você fala daquilo lá? Ah, eu vi muito, né? Eu comecei a tocar violão, eu já tocava violão, e aí eu fui morar num lugar e eu vi uma galera na rua, batendo papo, conversando. E naquela época só eu tocava violão perto da minha rua. Um Aham. belo dia eu desci o meu violão e sentei na calçada. Eu passei anos cantando na calçada. Olha, E o que eles gostavam de ouvir? Clube da Esquina. ó. Os mineiros gostavam de Sai Guarabira, Sim, coisa linda. Tavito. Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, Coisa mais o bonita. amor anotado em bilhete daquela. Quer dizer, são coisas assim, é uma essência tão bonita, Milton, né? Toninho Horta, Beto Cara, Guedes, deixa eu falar uma coisa, Lourdes. o Vitorino, falar Vitorino é um nobre, né, cara? Flávio, Cara, eu amo Flávio, eu amo Flávio. ele me segue aqui. Um dia eu cantei a música dele, eu marquei ele, ele veio, É. falou comigo e começou a me seguir. Quer dizer, isso é tão Mas raro entre esses eles são famosos, né? lindos. É, Não, mas eles são lindos. Eles são lindos. Eles têm uma simplicidade, assim. uma mentalidade diferente mesmo, de mineiro, aquela coisa de todo mundo é amigo, né? E todo, cara, Eu morei em Minas, eu tomei um susto quando fui morar em Minas, porque as pessoas te cumprimentam, você anda bairros e bairros, quando você está passando no bairro, a pessoa, você nunca viu a pessoa, boa tarde, tudo bem com o senhor? Como o senhor vai? Não sei o quê. Você mora por te aqui? Não sei o convida para quê. tomar café. Eu já tive experiências É, dessas. isso aí é loucura, é assim. E a gente mora numa cidade grande que nem essa aqui, São Paulo, rapaz. Que às vezes o teu vizinho te olha torto, já preocupado, o que você quer, É. né? Tá Hoje aconteceu uma melhorando? coisa aqui comigo em Brasília, é pior ainda. Brasília é o pior lugar para você viver com relação à convivência assim, social. Aí eu moro aqui num prédio, aqui em Águas Claras, e eu tenho essa educação de dar bom dia para todo mundo, entendeu? Bom Ah, dia, aqui boa em casa, tarde. a minha filha dá bom dia para todo mundo. Poxa, viu? Passei hoje no balcão lá do meu prédio, agora fui na padaria, voltei, dei boa tarde, boa noite lá, e a pessoa que estava lá não, nem se viraram, nem olharam. Eu falei, eu sou um imbecil, ainda eu continuo acreditando nesse povo, que esse povo faz. Não, não, mas é o que eu estou te falando. Nós não estamos errados, nós estamos fazendo o nosso Claro, papel. fazer não, mas não é chato isso? Continuemos É, para contagiar. Uma hora, sabe, a água bate, 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 uma hora fura, cara. com Porque certeza. a gente não pode desistir. Não, É não vou. fácil É porque tem desistir. hora que a gente fica um pouco chateado, porque Sim, mas é, é nosso isso. é A gente humano, fica é humano. chateado mesmo. Vira e mexe, eu também fico chateado. Mas a gente tem que continuar nós somos os sobreviventes, os É, dinossauros, que sejamos os dinossauros. Que é, sejamos os dinossauros, entendeu? Não tem problema nenhum em ser dinossauro, com desde que certeza. você se sinta bem sendo dinossauro, Isso. Autêntico, entendeu? né? Autêntico. É Cara, eu queria que você autêntico e falasse. o amor, né? Eu quero que você fale um pouquinho dos teus projetos para a gente encerrar. Onde é que a gente Tá. conta a tua música, o que é que tu tá fazendo agora, tu vai lançar alguma música e tal, e aí a gente. Então, eu tenho um projeto para agora, para 2022, fazer um trabalho bem interessante. Tem uma canção nova com parceria com a Neca Ayala, que inclusive vai dar o nome do trabalho. É uma música muito bonita, plural. Uma letra que eu recebi dela e fiquei super feliz.
Não sei se você conhece a Neca Ayala. A Neca Ayala é uma compositora que hoje mora no Rio Grande do Sul, né? E, inclusive, Zizi Posse gravou ela. Não. Ela assim, é uma pessoa muito iluminada. E nós temos com a pandemia eu conheci muitas pessoas assim iluminadas, sabe? Uhum. A gente percebe que a gente não sabe nada. Sim. Com a pandemia trouxe tanta coisa boa. Então, e aí conhecendo o Chico Viola, que eu conheci também, já tenho parceria com o Chico Viola. Estou para finalizando uma parceria nossa também. Ótimo. Chico Viola, que é no Ceará, né? Não sei se você conhece o Chico Viola. Conhece? Sim, já vi. Uhum. É. E ele é também uma pessoa assim, incrível. Foi ali que as portas abriram. Na verdade, foi a Sônia Campos, que é uma portuguesa que rodava todas as lives aqui no Brasil. E um dia eu abri uma live e ela, não sei como ela entrou, começou a conversar comigo e me levou para conhecer o Chico. Uau, E que dali, legal. dali que as coisas começaram a fluir. E aí tem várias coisas acontecendo, várias parcerias. Aí eu conheci o Bezão aqui, que é um, um amigo também que é cantor, que tem um trabalho lindo também. E tem o Teatro da Rotina, aí já estou organizando para o ano que vem fazer show lá. Ótimo. Tem muita coisa acontecendo. Então, com certeza, o ano que vem tem esse trabalho novo. Tem as músicas que eu já tenho prontas que eu vou subir single. Tem já, pro mês que vem já tem uma saudade que está faltando. Como eu andei ruim da voz, eu não consegui colocar, mas só falta colocar a voz, então só vai subir agora para as plataformas. Vou lançar um single Saudade, o nome do single. Massa. Uhum. E depois tem Sonho Bom. Tem mais algumas músicas que vão entrar aí antes desse outro trabalho. E é, pessoal me acompanhar aí, Beto Bertoluz, né? Bertoluz Oficial, Uhum. é o meu Instagram, e eu tô nas plataformas, Tem canal no em YouTube, não? todo... Oi? Tem canal no YouTube YouTube? eu não tenho trabalho, eu tenho canal, mas meu canal não está trabalhado. Eu preciso trabalhar, não tive tempo, eu preciso me organizar para poder colocar coisas Mas mais consistentes. as músicas que você lança na plataforma, o YouTube distribui também, né? Também tem as músicas, com certeza. Você distribui pela CD Baby, não? Não, o meu é dito, Ah, dito. fosse você abrir uma conta na CD Baby, porque a CD Ah, Baby vai te dar um canal de artista, coisa maravilhosa. Aí ela faz você ter um canal de artista no YouTube, e o YouTube te dá aqueles recursos que você não teria se você não fosse pela CD Baby. ah, é? É fantástico, é. Com essas coisas eu preciso estudar mais, porque realmente na época que eu falei, vou subir, vou começar a fazer, eu fiz tudo sozinho, aí eu entrei, vi o que tinha naquele momento, que era inclusive mais acessível, né, para mim, então eu fui e fiz, mas já ouvi bastante, eu tive inclusive orientações de amigos meus sobre a CD Baby, mas eu vou verificar, Sim, eu vou te dar vou uma fazer, diquinha off aí. Eles mandam para 140 aplicativos no mundo todo. É fantástico. né? É. A gente precisa trabalhar mais ao alcance, né? Aham. Inclusive para as pessoas conhecerem o trabalho da gente. Então, A gente vai eu acho que é falando aí. isso. Cara, Vamos eu falando. sinto muito terminar, mas só quero dizer que foi uma conversa muito boa, produtiva. Nós geramos aqui boas energias que vão Com ficar para certeza. sempre. Eu vou botar lá no meu canal do YouTube, vou te mandar um link, tá bom? Ótimo, E ótimo. vou editar essa parte da música que eu achei linda e nós vamos publicar aqui no Instagram todinha a música, tá bom? Ah, maravilha. Cara, Maravilha. um abraço Vamos forte. falando aí, vamos falando. Ah, A gente, agora é brother para sempre. A gente conhece aqui e fica amigo. Ficamos amigo no bar, batendo papo, pronto. pois é, então, viva, né? Saúde para nós, muita luz. Vamos embora. Um Tamo abraço, junto. querido. Até mais. Até a Abraço próxima. para Até você mais. também. Até. Valeu. Valeu.